Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que possamos começar mais uma noite com toda alegria, com todo amor que nos é peculiar em nossos espíritos. Pois nós não estamos sentindo elas agora, mas elas estão aqui em nós. Não estão distantes, está dentro de nós, pois é de dentro para fora. Jesus auxilia, foi o caminho, foi a verdade e a vida para iluminar os nossos corações. E nós fazemos a nossa parte, fazendo com que essa luz interior saia, para que possamos prover assistência e amparo para todas as pessoas que estão em nosso convívio, estão em nossa vida, estão em todos os lugares. Pois não basta simplesmente vir à Terra, tem que vir à Terra, ser forte, corajoso, lutar contra as vicissitudes para que possamos vencer e na outra, quando desencarnarmos, vimos em outras reencarnações mais fortes ainda. Uma reencarnação nada mais é do que um ano letivo. Precisamos passar de ano para que quando chegarmos na outra reencarnação estejamos cada vez melhor. E da mesma forma assim a gente tem que agir, lembrar de que nós não estamos sozinhos. Estamos sempre amparados, estamos sempre assistidos pelos nossos amigos espirituais, os nossos amigos encarnados também. Aquelas pessoas que a gente sabe que a gente pode contar, que sabem que estão ao nosso lado, que vão dar o ombro amigo. Pois imperfeição todos temos. O que temos que fazer é perdoar a imperfeição do nosso próximo e lembrar que nós também a temos e carregamos em nós. E olharmos o que é de belo dos irmãos que estão à nossa volta. Pois se olharmos imperfeições, teremos na verdade imperfeitos sempre, os outros também serão, o mundo será imperfeito. Então olhemos mais o que é perfeito, o que é lindo, o que é maravilhoso, que está apontando para nós todos os dias, ao acordarmos e ao deitarmos. Não é isso, gente? E, gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Maria do Carmo. Ela vai fazer a palestra com Missionários da Luz, um livro maravilhoso que foi pedido pela Espiritualidade Maior para que estivéssemos novamente fazendo, já o fizemos, né, outra vez, por 3 vezes, então estamos bem aprendendo bastante sobre missionários, só falta a gente ser missionário, né? Porque aprender, a gente está aprendendo. E hoje a do Carmo vai falar sobre o capítulo de doutrinação, é isso? Não? Incorporação. Só acertei o no final. Incorporação. Bom, Maria do Carmo, fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez maravilhosa, né, gente? E nesta noite nós vamos ver esse livro. Eu estava em casa agora e olhando, né, dando uma lida rápida, né? Já tinha escrito algumas coisas aqui. E eu falei, poxa vida, nós estamos indo viver mais uma oportunidade e mais uma experiência a qual André Luiz viveu em uma casa espírita, que é um trabalho de desobsessão, né? Que o tema não é desobsessão, mas é um trabalho, uma reunião mediúnica, vamos dizer assim. E realmente começa às 20 horas naquela época, acredito eu, provavelmente isso deve ser nos meados de 1940, né? Que ele, logo após, né, sair lá do umbral, e ele começa, né, os trabalhos dele. E então foi proposto, né, pela espiritualidade, os estudos deste livro, Missionários da Luz, que foi através da mediunidade do Chico Xavier, que o André Luiz, né, os dois ali fizeram essa parceria maravilhosa e nos trazendo a orientação necessária, né, em todos os sentidos, desde o comecinho lá, Parnácio Além Túmulo, né, e todas as obras dele são grandiosas e de grande aproveitamento para todos nós. E o capítulo proposto foi o capítulo 17 do livro, 16, desculpa, o 17 eu vou falar depois que não vai dar tempo. E o livro, o capítulo é o capítulo 16. Obviamente que depois todos vão chegar em casa e vão ler ele, porque tudo que a gente vai falar aqui, né, não é tão grandioso quanto a mensagem, a orientação que o Alexandre nos traz, né, orientando o grupo e orientando também o querido
André Luiz. O André Luiz nos relata sobre os fenômenos mediúnicos, porque todo esse livro, desde o começo, né, ele vai falar sobre os fenômenos mediúnicos de variadas expressões, né? Nós já vimos aqui várias mensagens trazidas, né, desde lá o começo, o primeiro capítulo, que é o psicógrafo, né, e depois vem falar da epífise, vem mostrar para nós qual a finalidade da epífise, né, que ela liga ao plano espiritual. E ele relata, né, que sempre que seus serviços habituais lhe permitia, ele regressava à crosta para aprender e cooperar no grupo que Alexandre era orientador. Aí, pronto, vou fazendo aqui um comparativo, né? Eu vou pensando aqui no José de Mococa, né? Que o José de Mococa também nos assiste, nos orienta e assim faz. E o Alexandre, ele era o orientador dessa casa, dessa instituição. E o André Luiz, ele fala que em virtude, né, das obrigações por ele assumidas no plano espiritual, ele não podia ter assiduidade, né, toda quarta-feira, eu imagino, não sei que dia que seria a outra reunião, poderia ser na segunda, né? Ele não conseguiria vir em todas as reuniões. Mas ele fala, que ele não podia ter, mas em razão pela qual, sempre que ele vinha, ele procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as suas experiências. Aí eu penso na gente, né? Por que nós não vamos fazer isso? O André Luiz relata, né, que quando ele partiu da Terra, né, ele foi médico, teve muito conhecimento, né, no campo intelectivo, no campo intelectual, mas no campo moral, né, ele falou que chega lá, vai ficar por quase 10 anos lá, né, e 8 anos e 9 meses, me parece, e no entanto, ele vai sofrer muito nesse período. E nós podemos aproveitar ao máximo, né, porque se o André Luiz fala, poxa, eu não podia ir sempre, porque ele já estava trabalhando lá no plano espiritual também, então ele falava assim, olha, eu vou chegar lá e vou aproveitar todas as experiências, aonde precisar de mim, eu vou estar trabalhando, vou estar ajudando e vou estar, acima de tudo, um grande questionador, né? Em uma das reuniões, inclusive, a qual ele compareceu, ele acompanhou um dos cooperadores do plano espiritual, por nome Euclides. Euclides era um espírito que estava ali do outro lado, auxiliando, ajudando, né, nessa casa. Ele era ali na frente, tinha vários, porque o Alexandre fala que era tanto desencarnado, né, trabalhadores, né, e assim um pouquinho, né, nós estamos aqui, né, de encarnados, né, nós não queremos saber muita coisa agora não, está muito boa a vida na Terra, né, e sem compromisso espiritual. Então ele falou, se aproximou do Alexandre e pediu autorização para que o espírito de Dionísio, um companheiro de lutas doutrinárias, ou seja, né, um trabalhador da casa, que havia desencarnado há pouco tempo, que estava recolhido em um pronto-socorro no plano espiritual, uma colônia, né? Como acontece, né? Os espíritos desencarnam e aqueles que têm o seu merecimento, aqueles que aproveitam a oportunidade ao desencarnar, é levado para um pronto-socorro, né? E nem todo mundo vai, a gente pode até dar uma passadinha lá no umbral, né? Mas logo em seguida, né, nós somos recolhidos a um posto de assistência, né, nas variadas casas de meu pai, né? Então, o Euclides diz, olha, o Alexandre, os nossos companheiros encarnados, em solicitação sucessiva, insistem pela vida do irmão Dionísio. E eles alegam que a família se encontra inconsolável. Olha, gente, nós temos que tomar muito cuidado, né? Às vezes um ente querido nosso parte para o mundo espiritual, um amigo, né? Como nós tivemos essa semana, nosso querido amigo João, né? Que
ele partiu para a espiritualidade no domingo e ele está lá, né? Está lá, colhidinho lá, né? Porque precisa de se regenerar, precisa de, né, viver aquele momento ali, quando acorda, né? Vai ser falado, vai perguntar primeiro pela família, onde estou, né? E aí a família sempre vai dizer o seguinte, eles sempre vão dizer, né? Ó, vai começar aquele consolo, né? Olha, você está aqui no hospital e vai procurar orientar. E nesse caso, havia pouco tempo que esse trabalhador, por nome Dionísio, havia desencarnado. Então, o Euclides, né? Ele tinha muita gratidão para com os trabalhadores da casa. Né? Ele tinha, porque sempre que estava precisando ali, os trabalhadores se juntavam, né? A gente às vezes acaba deixando para lá um pouquinho, mas ele falou, poxa vida, né? Vamos lá, vamos buscar consolo para a família, vamos buscar uma orientação do nosso querido irmão Dionísio, né? Para ver o que ele pode nos trazer, né? De informação do plano espiritual. Aí ele fala assim, Alexandre, seria interessante, né? A gente ouvir um antigo companheiro. E ele poderia, ele já tem até a médium ali, que ele vai instruir, né? Ele poderia incorporar através da médium Otávia. Hoje, eu vou fazer um parênteses aqui, que hoje nós falamos em incorporação. Mas, na verdade, a gente tem achando que quando a entidade se manifesta por nós, que ela vai entrar, né, no nosso corpo, né? E, na verdade, isso não ocorre. A mediunidade, né, que nós temos a consciente, inconsciente e a semi-inconsciente. Então, nós sabemos que a gente pensa assim, né, vai chegar ali, a entidade vai entrar no meu corpo, pronto, vai tomar meu corpo de matéria e vai vir falar. E, na verdade, hoje, nos dias atuais, eles usam mais chamar psicofonia, que é através da fala. O próprio Kardec, ele não usava o termo incorporação, ele usava o termo de espíritos falantes, né? E isso, por que hoje houve essa mudança? Para que nós possamos entender e compreender que não é isso que ocorre numa sessão, né, mediúnica. A entidade vai tomar. O que ele vai fazer? Ele vai telepaticamente, né, passar para nós o seu pensamento, as suas instruções, as suas orientações, e obviamente que nós vamos captar esta mensagem e não necessariamente nós vamos ter, né? Existem muitos espíritos, o Chico Xavier, que tinha, né, uma mediunidade assim, ele conseguia dizer as mínimas coisas que a entidade falava, às vezes do jeito, né? E nós então pegamos daquele momento que a entidade fala e a gente vem e transmite, né, com as nossas palavras, o nosso jeito de falar, né? E por aí vai. Eu quis fazer esses parênteses para a gente saber que hoje a gente fala da incorporação, mas na verdade o termo que se usa muito hoje é a mediunidade de psicofonia, não de incorporação. Naquela época sim, mas é para que as pessoas possam entender, porque o espírito entra dentro do seu corpo? Não, nenhum espírito toma o nosso corpo, né? Então, aí ele fala, né, que poderia incorporar através da médium Otávia. E Dionísio possa nos dar a sua palavra. Aí nesse momento, o Alexandre, ele ouviu em silêncio, pensou durante alguns minutos e diz assim, olha, Euclides, eu não faço nenhuma objeção, ou seja, eu não faço nenhuma oposição. Eu pessoalmente posso trazer o Dionísio aqui, o Dionísio pode vir aqui, pode se comunicar, né? Para mim não tem problema. Aí naquele momento, o Euclides, né, vai ouvir aquilo e vai dizer assim, eu gostaria muito, né, que pudesse o senhor nos autorizar
porque isso seria tão bom para nós, né? Seria tão bom para o nosso grupo. Aí eu até coloquei aqui que nós devemos prestar bastante atenção nessa fala de Alexandre. Quando ele diz que ele não se opunha, né? Não tinha problema para ele vir. Aí ele vai relacionar vários fatores, o porquê ele não se opõe, mas ao mesmo tempo não seria neste momento importante esta manifestação. Ele fala assim, olha, meu caro Euclides, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados, de excelentes amigos, eu não os vejo, olha, eu quero que nós prestemos bastante atenção nisso aqui. Eu não os vejo convenientemente preparados para o aproveitamento desta experiência, ou seja, dessa manifestação. Sobrem quase todos eles na investigação e no raciocínio o que lhes falta em sentimento e compreensão. Infelizmente, é assim que muitas vezes nós agimos. Eu me sinto envergonhada, porque neste momento nós queremos muito questionar, né, naquele momento, será que realmente é o espírito do fulano, do ciclano, que realmente que veio aqui? Mas olha, eu não acredito que possa ser. Sabe por quê? Porque olha, ele se manifestou pelo fulano de tal, mas ele não falou nada do que deveria ser falado para nós agora. Não é não. Olha, sabe, aquela médium ali, ela não está com nada. Eu acho que ela fica inventando as coisas da cabeça dela. E aí é onde o Alexandre, ele fala que gosta do grupo de companheiros. Imagina o José de Mococa falando isso para nós, né? Que ele nos ama. Mas muitas vezes ele fica entristecido, porque todas as manifestações as quais vêm através dele, vêm através do sol, eu estou falando aqui, gente, porque eu estou imaginando a nossa casa, né? Mas isso é uma experiência vivida que o André Luiz vai viver, né? Nesse trabalho mediúnico. E a mesma coisa, às vezes a gente sai da reunião e já vem os comentários. Então eu falei, eu coloquei, prestemos bastante atenção nessa fala do nosso querido Alexandre. Ele adverte, ele fala, não tem problema nós trazer aqui, nossos irmãozinhos ainda estão em recuperação, posso fazer um esforço muito grande. Mas será que os nossos irmãos encarnados, eles vão aproveitar desta manifestação? Será que eles vão tirar algum proveito dessa manifestação? Aí ele vai falar assim, que isso aqui é o Alexandre falando, que muito dos trabalhadores, eles colocam a pesquisa muito acima do entendimento. Em pesquisar, em querer saber se quem é aquele espírito. Será que ele é? Não posso acreditar que seja José de Mococa, que seja Sola, que seja fulano, ciclano. Eu vou falar isso, as câmeras estão aqui, mas muitas das vezes eu me questionei, sabe? E esse livro para mim, ele foi um acordamento para o meu espírito muito grande mesmo. Porque muitas vezes eu questionei, mas será que é o fulano de tal? Mas eu queria que ele falasse isso, ele não falou. Eu sentada ali à mesa, eu questionei ele em pensamento, ele não viu o meu pensamento? Mas olha lá, gente, é o que o Alexandre está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, nós não estamos aqui do Carmo, seja do Carmo, Sandra, qualquer outro, para responder os seus questionamentos. Vai estudar, vai ler, porque você vai encontrar a resposta. As obras são vastíssimas. Quando você pega as obras Kardec, Emmanuel, André Luiz, a gente vai sair dessa reencarnação sem entender e sem compreender muitas coisas ainda. Eu, às vezes, hoje, como instrutora da casa, eu muitas vezes, quando vou dar uma aula, às vezes naquela aula que eu já dei, eu não havia percebido, eu aprendi. Olha, mas eu já dei essa aula, isso aqui tinha passado para mim, não tinha entendido.
Então é isso que o Alexandre fala. Ele fala assim, eles estão muito mais interessados no aspecto científico, na investigação, para ver se a manifestação é verdadeira, se o Dionísio realmente é o espírito que está ali. E além disso, ele fala assim, o Dionísio, ele conta com reduzido tempo em nossa esfera, e ele não pode retirar-se do asilo que o acolheu em nossos planos. Em nosso plano, porque ele fala, olha, e para o Dionísio vir aqui, nós vamos ter que ir lá buscar, porque o Dionísio não está jogado no mundo espiritual. Ele não está no, sabe, ele não está no umbral. Né? Porque do umbral as entidades saem dali, né? Já vem aqui, adentra na nossa casa, né? Faz a festa, vai no nosso setor de trabalho, vai nos acompanhando na vida, vai tentando nos instruir. Mas no caso dele não, ele era um trabalhador da casa e teve os seus merecimentos e havia sido recolhido, né? Então, o que nós fazemos? Ele fala assim, adicionemos a esses fatores também a intranquilidade da família, pouco observadora da fé viva. Nós temos que ter muito cuidado também na casa, porque às vezes a própria família não frequenta a casa. Ou vem de vez em quando aqui, dá uma passadinha aqui na casa, sabe? Assiste uma palestra, vai embora, não é assíduo. Aí morre um ente querido, ele quer vir assistir uma reunião mediúnica para falar com esse ente querido. E o Alexandre, ele está instruindo, ele está falando assim, ó, a família, ela está tão devastada que quando chegar aqui, porque o Alexandre já sabia tudo, como seria essa reunião, o que se daria nela. Então ele fala assim, quando essa família chegar aqui, será que ela vai ter a capacidade de entender e compreender o trabalho que está sendo feito no plano espiritual, as instruções que ele está recebendo, como ele está? E ele não pode nem ali se manifestar um choro, né? Porque ali os mentores vão ter que fazer esse trabalho com ele, porque é emoção muito grande de ver a família, né? Quando o espírito começa a chorar, né, de saudade, a família começa a abraçar ele e dizer, poxa vida, a nossa vida está um caos. E a família deles eles estavam passando muita dificuldade. Após a morte, porque geralmente, muitas das vezes acontece isso, às vezes um ente querido, né? Principalmente o provedor. Falta, né? E não necessariamente isso, mas tem muita gente que não entendendo, não compreendendo que a vida não termina no túmulo, o que eles fazem? Essas pessoas, para elas acabaram. Quem viveu essa experiência? Eu vivi, quando meu irmão faleceu, poxa vida, eu não entendia nada, não compreendia. Aquela dor foi muito grande, porque para mim tinha acabado, né? Então, a gente fica inconsolável, a gente fica... E a doutrina espírita, como nós sabemos hoje, que ela é consoladora, que os nossos entes queridos foram embora, né? Mas que eles estão lá, um dia nós vamos nos encontrar. E sempre que temos oportunidade, nós nos encontramos, né? Quando à noite nós vamos também lá no plano espiritual estudar, nós somos levados lá, né? Eles vêm ao nosso encontro também. Nós encontramos com ele. Às vezes a gente não lembra, né? Então ele fala assim, ó. Olha, o Dionísio, a diferença de vibração da nova esfera a qual o Dionísio procura adaptar-se, a profunda emoção dele com essa reaproximação com os entes queridos, né? E com os amigos. Aí ele fala assim, a instabilidade natural do aparelho mediúnico. Aqui ele está citando a médium, né? A médium porque, se der tempo, né? Porque eu não sei se vai dar tempo aqui, por favor, não sei se vai dar tempo, mas se tiver que até dar um pulinho lá para falar da Otávio, eu vou falar assim, porque para nós como médiums, como futuros trabalhadores, né? Na Seara Bendita, nós vamos ver o preparo que tem que se fazer, as condições. Então por isso que ele fala que muitas vezes é instabilidade.
Por quê? Porque muitas vezes nós chegamos aqui, nós estamos cansados um dia de trabalho, às vezes nós estamos tristes, ou às vezes nós estamos até doentes. Porque, como disse o próprio Alexandre, né, o espírito encarnado, né, nós somos muito instáveis, porque nós estamos num mundo de provas e expiação. Nós estamos, muitas vezes, nós temos, não é porque somos médios, não é porque somos frequentadores de uma casa espírita, que as provas e expiações vão terminar para nós. Elas não vão, não. No dia a dia, ali na nossa casa, seja com os familiares, seja com os vizinhos, seja no trânsito, seja no trabalho, sempre a gente vai encontrar alguém ali que, principalmente no dia de trabalho, né, na quarta-feira, hoje eu aprendi. Aprendi porque eu chegava a ficar numa situação de vomitar mesmo. Um dia eu sentei aqui e falei pro Sol, cheguei aqui acabada, que eu tinha passado muito mal. E eu sentei aqui, o Sola só virou para mim e falou assim, eu falei, Sola, toda quarta-feira e alguns sábados tem acontecido isso. O Sola virou, olhou para mim, o Sola fazia assim, não sei com vocês, mas quando você questionava, ele olhou assim, e falou, você sabe. Sabe? Ele falou, você sabe. E realmente eu sabia. Poxa vida, nós temos que nos preparar. Né? Nos dias de hoje nós temos que nos preparar. E sempre durante o dia, principalmente na quarta e no sábado, vai acontecer algo para nos impedir de estarmos aqui, para nos impedir que fiquemos bem. Né? E isso daí, ele vira e fala que muitas vezes é instável, o aparelho mediúnico, né? Aí o Euclides ele vai falar assim, ô Alexandre, eu reconheço que vossa palavra é sempre ponderada e amiga. Aí ele vai insistir. Ele vai insistir dizendo, ô Alexandre, mesmo que o objetivo desejado ele não seja alcançado, que o objetivo do Alexandre é que esta manifestação do Dionísio, ela trouxesse para o grupo e para as famílias, além do consolo, instrução, orientação. Porque o Dionísio, ele jamais iria vir falar do dia a dia. Primeiro, que ele não estava nem ali mais com os colegas de trabalho e nem mesmo para os seus familiares. Ele estava no pronto-socorro, ele estava se recuperando ainda, energias, a vibração é totalmente diferente da vibração da Terra, é uma outra vibração, é algo mais tranquilo, mais equilibrado. Então ele vira e fala assim, mesmo que nós não alcancemos esse objetivo que a gente faz, que a gente quer, que a gente almeja, ele fala, sabe, Alexandre, é que existem irmãos do grupo de trabalhadores tão esforçados, eles trabalham tanto em prol do bem, para auxiliar, para ajudar ali as pessoas que sofrem. E eu gostaria, sabe, Alexandre, e eu me senti, nós sentiríamos muito felizes, né, se a gente pudesse, neste momento, estar auxiliando, né, esse grupo, trazendo para esse grupo esse conforto, porque eles merecem, né? Gente, só que eu perdi minha folha aqui, agora eu vou ter que pegar de cabeça mesmo, né? No chão. Aí ele vira e fala assim, olha, Alexandre, né? Mas ele vai falar assim, olha, Alexandre, e eu gostaria muito, de trazer esse carinho, de trazer esse consolo, né, tanto para os trabalhadores, porque, sabe, Alexandre, eu peço e eles ajudam. Quando tem uma pessoa sofrendo, a casa trabalha, né? Trabalha com as famílias carentes, né? Chega uma pessoa aqui necessitada, né, de um consolo, de uma orientação, instrução. Os estudos, onde a nossa querida Ata, a coordenadora, né, se esforça tanto, né? E, sabe, esforçando, porque na hora também que as pessoas estão
estudando, estão aprendendo. Quantas vezes a gente está sofrendo ali, né? Padecendo, vivendo algumas dificuldades, e quando você tem ali um instrutor que vem na segunda-feira, né? De 7h30 até as 9 da noite, se propõe ali trabalhar, e é isso que os amigos, que eu diria que os soldados da esquadra, ele faz aqui, porque fala, poxa vida, né? A gente sabe que eles são inferiores ainda, que eles são muito apequenados, mas eles se esforçam. Então, aí ele vai virar e falar assim, você poderia nos ajudar aí, né? E dar esse carinho aí para os nossos amigos. Aí nesse momento, o Alexandre vai virar e vai dizer assim, os nossos amigos, eu entendo, compreendo, né? Na situação em que eles se encontram, de nos auxiliar, de nos ajudar, vou fazer o seguinte, podem avisar para o grupo, né, que amanhã à noite nós vamos trazer o Dionísio para participar da reunião mediúnica. E eu mesmo vou providenciar tudo isso. Aí o Euclides, né, ele está ali trabalhando na comissão de frente ali, né, da Casa Espírita, né, tem vários outros trabalhadores. Ele vira e fala assim, então tá bom, eu agradece, né, e fica muito feliz por aquela situação. E naquele momento, então, o Alexandre, ele começa os preparativos para trazer o Alexandre, o Dionísio, pegar o Dionísio lá no plano espiritual, né, lá na colônia, e trazer ele aqui na Terra. E como que vai acontecer esse procedimento? O Dionísio, e olha que legal, ele vai chegar perto, o Alexandre, ele vai então, e o André Luiz, ele não perdia nenhuma oportunidade, ele fala, Alexandre, deixa ele com você também, que eu quero viver essas, né, oportunidades. E ele vai então. Quando ele chega lá, os espíritos abnegados, que ali trabalham nessa colônia, encaminha o Alexandre e o André Luiz até onde se encontra o nosso querido irmão Dionísio. E quando ele chega, o Dionísio está lá deitadinho. E aí, naquele momento, ele faz a saudação. E, ô Dionísio, como que você está? Está tudo bem? Ele está muito excitado, né, naquele momento, né? E ele fala, estou bem sim. Então, Dionísio, você lembra de mim? Você lembra? Aí eu lembrei dos nossos estudos mais uma vez, né? Eu falei, nossa, a gente nem imagina, né? Está recheado dos mentores amigos aqui, né? Ele falou, você lembra de mim? Então, dos nossos estudos, e obviamente que a gente sabendo da grandiosidade do Alexandre, né? Que é um espiritual altamente evoluído, ele, né, nem se manifestava ali, as pessoas acho que nem percebiam a presença dele. Mas ele fala, você lembra dos nossos estudos? Aí ele fala assim, lembro, então. Agora, a sua família e os seus amigos lá na Terra, eles estão, né, com muita vontade de te ouvir uma palavra amiga e ouvir todos os seus esclarecimentos, né? Então, você vai agora me acompanhar e nós vamos te levar, então. Você agora vai descer ao planeta Terra, né? O planeta Terra também no mundo espiritual, o planeta Terra também faz parte do planeta, né? Mas nós vamos descer até a crosta, aonde você agora, eu vou te levar, e eu vou te levar para a casa da médium Otávia. Olha outra responsabilidade para nós médicos aí. Ele fala, eu vou te levar para a casa da Otávia, porque lá agora nós vamos fazer o preparativo da harmonização. E aí, quando dá mais ou menos umas 16 horas, eles aportam lá na casa da Otávia. Aí o Alexandre, ele entrega o espírito do Dionísio para o Euclides. Naquele momento, o André Luiz pede a ele se poderia ele estar ali e poder participar
Ele poderia ficar ali e participar. Ele falou assim, não, você deve, porque Euclides é um grande trabalhador e tem grandes experiências, você vai aprender muito com ele. Aí eles pegam, levam o Euclides, colocam lá no quarto, e quando eles entram na casa, o André Luiz, ele diz que percebe uma casa muito simples, mas uma casa muito harmoniosa, muito tranquila, de muita paz. Por quê? Porque a médium, a Otávia, ela era uma pessoa muito dedicada, era uma pessoa muito disciplinada. Inclusive, todas as quartas, eu estou falando quarta-feira porque eu estou pensando aqui, né? Mas todos os dias que tinha as reuniões mediúnicas, a Otávia naquele dia ela já se preparava bastante. O que a Otávia fazia? A Otávia vinha, ela procurava fazer as refeições direitinhos, uma refeição, né, ali mais amenas, né? E já era idosa também. E aí a Otávia pega naquele dia, quando o Euclides se aproxima dela, o que o Euclides vai falar? O Euclides vai falar assim, olha mãe, todas as vezes nós utilizamos, né, do médium, trazemos o espírito muitas das vezes e vamos preparar toda essa harmonização para que isso já possa acontecer aqui, para quando chegar lá na casa espírita ou na instituição, como queira, no núcleo, né, eles já harmonizaram. E como ali neste caso eles tinham um trabalho muito grande a fazer, por quê? Porque o Dionísio agora, ele não poderia mais chegar lá e falar das coisas do cotidiano. E ele precisava agora de fazer um trabalho desta harmonização, porque quando ele chegasse aqui, ia ter todo um cuidado. Porque o Alexandre, nesse momento, já falou, não é que vai chegar lá, sabe? E vai começar a falar com a família, falar isso, nada disso. Né? Então nós vamos fazer todo um trabalho, todo um preparo, o que você vai falar, como você vai falar, e assim acontece. Se eu conseguir encontrar aqui mais ou menos onde eu parei para falar, porque algumas coisas eu queria ler, mas eu vou lembrando, né? Então neste momento, o que ocorre? Ocorre que quando ele chegando lá, a médium, ela está passando mal, porque o Leonardo, seu esposo, eu estou falando Brutamonte porque aqui o André Luiz fala, Brutamonte era uma pessoa muito ignorante, uma pessoa muito, sabe, desequilibrada. Tanto é que o Euclides fala assim, quando o esposo não está em casa, o lar estará harmônico, o lar estará equilibrado, porque Otávio é uma pessoa muito equilibrada, Otávio é uma pessoa muito tranquila. Mas quando o esposo dela chega em casa, ele já chega derrubando, ele é um alcoólatra, ele bebe, ele chega, ele traz aquele montão e aquelas entidades todas já vêm junto com ele, adentra dentro de casa. E as entidades infelizes, sabendo que nós estávamos preparando este trabalho, o que elas fizeram? Elas começaram a aprontar. E elas começaram então, como ela sabia que ele era um espírito desequilibrado, opa, nós vamos aqui agora abocanhar ele e vamos lá e vamos atrapalhar o trabalho. E é o que eu falo, todas as vezes que eles procuram fazer um trabalho como este, que precisa de uma preparação, ele falou que é isso que as entidades infelizes fazem. Aí naquele momento, ela estava muito mal. Ela estava, por quê? Porque ele tinha brigado com ela e aquilo atacou o fígado dela. E como atacou o fígado dela, ela estava, então, tinha passado muito mal, ela estava muito fraca. Na hora de fazer as refeições, ela não conseguiu, né, não teve a condição de fazer uma refeição adequada. Mas só que tem que Euclides, já sabendo de tudo isto, ele já trouxe toda a equipe de enfermeiros, e que estes enfermeiros aplicaram passes magnéticos, fizeram todo um trabalho para que pudesse ali auxiliar ela, erguer ela, para que ela pudesse vir fazer o trabalho.
E naquele momento, então, ela sai, ela vai preparar tudo. Quando ela estava mais ou menos equilibrada, mas ela estava muito fraca, que o André Luiz, ele teme, ele fala, Euclides, mas como que você vai levar, né, uma senhora dessa lá na casa espírita, sendo que a mesma está tão enfraquecida? Aí neste momento, a gente vai lembrar aqui, né, do Chico Xavier, do Divaldo, o próprio Sola, né, aqui inclusive, eu acho que, salvo engano, a última manifestação feita aqui, ele estava muito mal. Ele estava muito mal, mas o aparelho mediúnico estava preparado, a espiritualidade preparava, que naquele dia foi o Leon Denis que se manifestou, trouxe a mensagem, trouxe as orientações necessárias, e daqui ele foi levado para o hospital. Mas não deixou. Então eu lembrei do Sola, e lembrei tantas outras vezes, as quais eu também, ele chegava, coitado, depois ele pegava a pomada de Gogô Pedro, às vezes passava, tanta dor de cabeça, eu não deixava de fazer o trabalho, porque ele sabia que ele era o instrumento que a espiritualidade tinha preparado naquele dia. E essa é a nossa responsabilidade, gente, porque também nós somos preparados durante todo o dia. Os mentores foram lá também nos buscar para que as entidades possam se manifestar. A gente vai ter que parar, parece, mas não podia parar. Mas neste momento, então, o que acontece? Ela está muito fraquinha, aí começa o processo de harmonização. Ela vai entrar para dentro do quarto, porque esse é um processo que ela fazia. Quando dava mais ou menos a hora dela vir aqui, porque o Alexandre falou, olha, 16 horas, vou deixar aqui, mas quando for entre 18 e 19 horas, estarei passando para pegar o Dionísio, para nós ir para a instituição, o núcleo, né, ou a casa espírita, e vou passar aqui. E neste momento, vocês estejam já preparados. Aí ela sabendo que às 20 horas, porque ele falou assim, ó, porque os encarnados, quando for 20 horas, eles já começam, já no trabalho, faz os preparativos para começar. E ela então entra para dentro do quarto, e ela psiquicamente, ela já tinha recebido de Euclides, que mais ou menos um espírito iria se manifestar por ela, toda aquela orientação, né? Que muitas vezes até nós recebemos, e a gente não acredita, né? Tudo bem, não nessas condições, né? Mas ainda mais na pequenada. Aí naquele momento, o Alexandre já havia, o Euclides orientou, naquele momento ela entra para fazer as preces dela, e o Euclides fala para ele assim, agora você vai falar com muita força, com muita coragem, com muito ânimo, enquanto ela fazia as preces, né? Para que ela possa captar a sua mensagem. E ela começou então, através de figuras, mais ou menos, se aperceber, e naquele momento ela percebe que poderia ser o Dionísio, né? Só que daí, de todo esse preparo da reorganização, dela entrar e colocar mais ou menos o Dionísio ali perto dela, e o Dionísio ir falar com ela ali, o que acontece? O esposo dela chega dentro de casa. Chega aquele ignorante. Ele chega gritando, ele estava alcoolizado, e aquelas entidades todas. Mais uma vez, o plano espiritual estava preparado. Porque naquele momento, o Euclides, sabendo que tudo aquilo poderia ocorrer, já tinha, né, toda a equipe que estava com ele ali, ele já pede que uma das irmãs ali do grupo vá até uma casa da tia dele e traga a tia dele. Por quê? Porque assim que ela faz a prece lá, a realização, ela vem servir o jantar para os filhos e para o marido. E quando ela está ali, que eles sentam e jantam, ela vira e fala assim, olha, Leonardo, você sabendo que agora eu vou para o centro, né? Eu vou para cá, para os meus trabalhos, você sabe do meu compromisso que eu tenho. Ele falou, hoje você não vai.
Aí naquele momento, então, já estava a caminho da casa em busca da tia dele. Quando chega a tia, já vem outras, né, os espíritos que estavam lá na casa da tia já, preparando para chegar, porque a tia dele também era uma trabalhadora do centro espírita. E quando ela chega na casa, né, o André Luiz vê aquela matrona, aquele espírito iluminado, né, cumprimenta. Aí neste momento já entra a tia dele, e que já chega e já fala com uma certa autoridade com ele. E quando ela vai lá, fala com ele, ela vai dizer o seguinte: olha, a Otávia te deu 2 filhos lindos e maravilhosos que já estão adultos, né, e que você deveria agradecer muito. A Otávia, ela já está trabalhando, né, junto à espiritualidade, ela está se espiritualizando. E você está pouco se importando, você deveria ver a experiência e aproveitar este momento. Aí naquele momento, ele vira e fala assim: tá bom, a partir de hoje, se for com você, todas as vezes a Otávia pode ir. Aí naquele momento, ele sai, vem para o centro espírita e a tia ainda fala para ele assim: olha, você está perdendo uma grande oportunidade, Leonardo, né, de se espiritualizar. Mas a cobrança vai vir. Ação é ação, né? Porque ele impedia o lar harmônico sem ele. Quando ele entrava, levava todas aquelas entidades. Mas aí o que ocorre? Acontece que a Otávia, eles vêm então para o centro espírita, chega lá. Como meu tempo está terminando, né? Aí acontece a manifestação. Aí, lembra lá quando eu falei que as pessoas não acreditam? Ah, mas será que é? Será que é mistificação? Aí eu estou acreditando que aquela manifestação ali, sabe? Aquela pessoa ali inventou um pouco, né? Ela enfeitou o pavão ali. Aí neste momento, o que acontece? O Dionísio vai se manifestar. Mas o Dionísio não vai falar nada daquilo que o grupo pensava que ele iria falar, que ele iria comentar. Porque o próprio Alexandre falou: olha, Dionísio, de outras vezes, você lembra? Antes até da manifestação, fala assim: você lembra? Quando os espíritos se manifestavam pela Otávia, você era um dos primeiros a recriminar, a dizer, né, que não era aquele espírito, você duvidava da manifestação mediúnica. E agora é você que vai se manifestar e provavelmente os seus companheiros vão duvidar desta manifestação. E dito e feito. Terminou a reunião mediúnica, os companheiros saíram lá fora dizendo que não era, né, que não era aquele espírito que havia manifestado, que não era o Dionísio. A única era a esposa dele e mais os outros trabalhadores que haviam acreditado que era o Dionísio. Aí os outros começaram: você acha? Aquilo ela inventou, sabe? A Otávia conhece muito a família do Dionísio. Então, gente, isto daí é importante para nós, porque muitas vezes, às vezes eu falo assim: ah, meu Deus do céu, tem uma entidade que querendo se manifestar e eu estou vendo aqui, sabe, o pensamento dessa entidade está assim, sabe? Ah, mas isso não é verdade, meu Deus. Ah, meu Deus, o que os companheiros vão achar? Porque a gente fica preocupado com o companheiro, enquanto a espiritualidade preparou. Então aqui isso sirva, gente, isso aqui, olha, eu quero mesmo que vocês deitem em cima disso daqui, estudem isso daqui, para a gente não ter medo mais. Não ter medo mais, sabe, as pessoas nos recriminarem, as pessoas depois saírem da fora e falar assim: eu não acredito. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Ah, meu Deus, não é não. Não é isso não, sabe? Vem aquela manifestação, mas não pode ser. Não pode ser espírito tal, ou não pode ser isso, que essa entidade não tem nada a ver, às vezes, assim, não é um conhecido, né? Mas a gente tem medo, porque o colega vai achar que a gente está mistificando. Então a gente não pode ter medo. Porque a espiritualidade, ela não está trazendo aqui para nós, sabe, as conversações do dia a dia, sabe? Não. O que eles vão trazer para nós é ensinamento, é orientação. Então é isso que nós não podemos mais temer. A gente tem que deixar a mediunidade fluir.
Tem que deixar ela, porque a espiritualidade está contando conosco, que a gente vem aqui, auxilia aquele irmão necessitado, aquele irmão que está precisando de ajuda. E a gente não pode temer mais. Esse livro é maravilhoso, aliás, todas as obras, né, que são maravilhosas. Eu vou ter que terminar, deu o meu tempo, mas os companheiros, a própria filha do Dionísio vai falar assim: eu não acredito que seja o papai, porque na verdade eu fiz um questionamento para ele em pensamento e ele não respondeu. Não ia responder mesmo, porque o próprio, depois vocês vão ler lá mais claro a mensagem, o próprio Alexandre, ele vai dizer para ele: você não vai falar nada. Inclusive, a prece final que ele faz é o Euclides juntamente com o Alexandre que fazem a prece para ele. Ele faz, não é uma prece que ele fez assim, sabe, que ele sabia. É o Alexandre e o Euclides. E o tempo todo o Alexandre e o Euclides ficaram do lado da médium, né, e do lado dele, para que ele não falasse. Ele não trouxe nada de novo. E era isso, então, um dos fatores que o Alexandre temia, é que ele já sabia que os trabalhadores depois, ninguém, a maior parte não iria acreditar que seria o Dionísio. E para ele falou: que experiência? Ele não vai falar nada, porque nós não vamos deixar. E até porque não tinha condições, ele estava ainda, sabe, ainda ali, sabe aquele gostoso ali que não tem beijo, a gente vai dormir? Dorme, deve acorda, como um passo magnético. Na hora que o Alexandre chega, ele estava muito excitado. Nesse momento a espiritualidade veio, né? Aplica ali uns passos para que ele se acalme, fique tranquilo, e assim sucessivamente. Olha, gente, a gente tinha que falar da doutrinação, mas não vai dar nem tempo de falar da doutrinação. E eu quero que você, olha, né? Olha, pretensão, mas que vocês veem isso mesmo, porque eu não pude falar muitas coisas aqui, até porque é extremamente importante, quando da incorporação, a orientação, até que o Alexandre vai dar, porque ele vai falar assim: ó, o aparelho mediúnico, né, eles têm que fazer todo um trabalho na fala, sabe? Em tudo, eles têm que ali magnetizar. Tudo isso a espiritualidade faz. É um outro tema que é muito importante, não consegui falar aqui, né? Mas de grande importância esse texto, esse capítulo 16 da incorporação, porque tem muito mais conhecimento ali que não dá para a gente passar. Muita paz a todos.